Nem tudo que constrói uma marca cabe num documento. Nem toda estratégia nasce no papel. Aqui, a gente descobre o que está nas entrelinhas de cada empresa. Está no ar, Além do Briefing. O pensamento por trás da execução. Apresentação, Kleber Vila. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do programa Além do Briefing. Meu nome é Kleber Vila e antes de mais nada eu quero agradecer a cada um de vocês pelo feedback, ou pelos feedbacks que eu recebi ao longo da semana depois da nossa estreia e com a participação do Luiz Fernando. Muita gente bacana mandando mensagem, falando que gostou do programa, que gostou da conversa, então eu quero agradecer a cada um de vocês. Pessoal, hoje eu tenho a honra e uma grande alegria dentro de mim de ter aqui como convidado uma pessoa que vive o marketing, respira isso 24 horas por dia há 25 anos. Pouquinho tempo, né? Uma pessoa que, uma curiosidade, foi meu professor, foi meu primeiro professor de design gráfico lá em meados de 2003, 2004, então já temos aí uns 21, 22 anos de amizade. Alguém que eu tenho um carinho muito grande, ele que é publicitário, ele é advogado, é empresário, não só da área de comunicação, mas também tem outros negócios aí no mercado aqui na cidade de Leme, que é o Márcio Gonçalves. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kleber, obrigado pelo convite, estou muito feliz aqui falar com você, falar com o seu público, com as pessoas que gostam de marketing. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou bastante feliz de estar aqui com você. Que bom, eu também estou feliz, agradeço demais você ter aceito o meu convite. Hoje a gente vai ter um papo aqui sobre marketing, visão estratégica, construção de marca, design gráfico, muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Bacana demais. Pessoal, vamos lá então, né? Começar aqui minhas perguntas e hoje tem pouquinho, viu? Só acho que eu selecionei umas 30 aqui, viu, Marcos? Vamos lá então. Bom, a gente sabe, eu sei, né? Eu quero que você conte aí pro pessoal também um pouco da sua linha de trabalho. Eu sei que você é marqueteiro já há mais de quase 25 anos, 25 né? anos. Também é formado em Direito, junta tudo isso dentro da sua profissão. Conta um pouquinho pra gente, desde como que surgiu, como que foi lá no começo, por que você escolheu essa área e até hoje aí nos dias atuais. Kleber, esse ano de 2025 é um ano bastante comemorativo para mim. Eu completo 25 anos de profissão, é mais que o dobro da minha idade, trabalhando com isso todos os dias. Todos os dias eu acordo para isso, para fazer marketing, para fazer comunicação. Você gosta disso? Muito, muito, de verdade. Gosto. Ficar 25 anos sem 25 gostar, anos sem gostar, não tem como. E há 25 anos, há 25 anos atrás eu era uma pessoa que estava iniciando nesse mercado, eu não sabia nem direito o que era e para onde isso me levaria. Antes desses 25 anos, como tudo começou, antes desses 25 anos, cara, eu ainda era bem jovem, devia ter 13, 14 anos, eu fazia cartãozinho de visita. Cartãozinho de visita, eu saía todo dia para vender esses cartõezinhos. Era uma coisa que eu gostava. Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de me comunicar com pessoas. E aí eu decidi que eu queria sair disso, ter um trabalho, isso estava ganhando um vulto legal, eu tinha meus clientes legais, e eu comecei a trabalhar numa agência de comunicação. Foi meu primeiro e único emprego. Eu fiquei por lá 15 anos. E nesses 15 anos, cara, eu aprendi muita coisa. Eu coloquei a mão na massa, eu fui colar adesivo, eu fui colar outdoor, enfim, eu bati o escanteio e corri fazer o gol. E aí eu mudei de função dentro da empresa, eu passei a fazer o atendimento para as pessoas, eu passei a fazer a parte de planejamento. E eu sentia, cara, que as pessoas, elas não tinham conhecimento do que era esse mercado. Isso, nós estamos falando aí de 25 anos atrás, e não é nada tão longe assim. Não tinha o que nós temos hoje, o acesso que você tem hoje, não se tinha internet fácil. Celular tão longe, inteligência artificial nem sonhava ainda do projeto. Então, eu decidi que eu falei, poxa, eu vou dar atendimento para essas pessoas mais personalizados. E aí que eu fui descobrindo o que era marketing de verdade. O marketing, o próprio nome, né, a própria terminologia da palavra diz marketing, o movimento do mercado, né?
E eu fui dar um atendimento personalizado. Mas ali, cara, trabalhando nessa empresa, eu tinha que cumprir algumas regras que eram da empresa. E tinham coisas que ali eu não falava, poxa, eu sei que não vai dar certo, mas eu tinha que cumprir. E aí eu decidi que eu ia ter a minha empresa. Mas antes disso, eu fui também realizar um grande desejo, uma grande paixão minha, que é estudar Direito. Eu estudei, me formei em Direito aqui na faculdade em Anguera, e eu estava quase terminando a faculdade. Nos 2 últimos anos que eu estava terminando a minha faculdade de Direito, surgiu uma oportunidade de eu me graduar em Marketing aqui. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu fazia, como eu já tinha concluído mais da metade do curso de Direito, eu consegui eliminar matérias. Então, toda terça e quinta, no primeiro bloco, eu fazia aula de Direito, dava um intervalo, eu subia para o primeiro andar e fazia aula de Marketing. Seu primeiro bloco era advogado. No segundo era marqueteiro. Aí você tirava a beca e ia para lá. E, cara, foram 2 anos. Foi, assim, loucura, mas eu consegui. Legal. Foram 2 TCCs, foram 2 semanas de prova, enfim, foram tudo em dobro. E deu muito certo. E aí, no finalzinho da faculdade de Marketing, eu fui prestar um serviço para um colega meu, para uma autopeça, um centro automotivo, e ele falou para mim, Márcio, eu quero implantar na minha empresa o selo IKEA e o Inmetro. Mas do jeito que tá, eu não tenho quem faça para mim, organize as exigências. Falei, não, eu venho aqui todo sábado, eu vinha. E todo sábado eu ia lá dar consultoria. E aí, aos poucos, cara, as coisas foram tomando um vulto. Ah, você que presta consultoria para ele, presta para minha empresa também? Legal. E foi tomando um vulto. E aí, cara, eu não tinha mais o que fazer. Aí tava na hora de eu virar de chave. Aí foi ali que eu fundei a minha agência. E esse ano completa 10 Completa 10 anos, agora em abril. Agora em abril, ela completa 10 anos, cara. 10 anos de agência Delphos. Uma década já. Uma década. Foram tantas histórias. Eu lembro do primeiro dia que eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando que você tinha montado a agência. Tinha montado a agência. E ainda não chamava Delphos. Não chamava Delphos, ela tinha o meu nome. Foi a primeira estratégia que eu usei. Pra todo mundo conhecer. Pra todo mundo saber. Pra todo mundo. Essa Delphos, ninguém sabia quem era Delphos. E aí as pessoas precisavam me conhecer. Porque as pessoas iam me procurar no outro emprego. Ah, o Márcio não tá mais aqui. É óbvio que eles não iam falar onde eu estava. Mas aí como que eles iam me achar? Então eu falei, não, vou pôr o meu nome. Eu coloquei o meu nome na fachada. E deu muito certo. Deu muito certo mesmo. Assim, foram... No começo, cara, no primeiro ano, até se me permite uma curiosidade, cara, eu me atrapalhei em tanta coisa. Cara. Confiei em pessoas que eu não deveria confiar. Eu fiz coisas que... Eu estava com vícios no meu antigo emprego. E, cara, era um outro... Eu tinha que entender ali. Eu errei. Entendeu? Então, assim, para você dar um passo para frente, às vezes é necessário você recuar. E foi uma hora que eu peguei, eu falei, para. Aí eu falei, olha, eu acho que eu tenho que fazer aquilo que realmente eu acredito. Não continuar da forma como eu estava. Senão eu continuava lá, estava ganhando bem, estava tudo certo. E aí foi o dia que eu decidi que eu ia dar essa virada de chave, eu ia construir a agência que sempre eu acreditei que desse certo. E foi aí que eu continuei mais um pouco com o meu nome e preparei para a virada de chave. Sim. Aí ela virou Delphos. Uma agência do tamanho de sua necessidade. Legal. O legal é que é a estratégia pura, né? Pura. Você não acordou de um dia por outro, não vou mudar o nome, né? Não. Como a gente vê em muitos negócios. Exatamente. Né? O cara acorda de um dia por outro e fala, não gosto, vou inventar um novo aqui, né? E você sabe que hoje o trabalho de brand, né, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre ele, é muito latente lá na agência. Então a gente faz pesquisa para batismo de marca, é muito latente. E no dia que foi para eu batizar a minha empresa, cara, foram mais de 6 meses pensando. E estudando, e o que vai acontecer, de que jeito que vai acontecer, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Aí Delphos deu muito certo. Que show de bola, cara. E estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. 10 anos de empresa, uma equipe incrível que você Incrível. tem lá. Clientes excelentes. Muito bons. A Delphos, hoje para mim, a Delphos é meu projeto de vida. A Delphos é meu projeto de vida. A Delphos, hoje, ela está construída sobre bases sólidas. Né? Bases sólidas. Foram, nesses 10 anos de agência, cara, muita gente legal passou por lá. Eu digo entre colaboradores, amigos, clientes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim que eu nunca imaginei que um dia ele sentaria na minha frente e me ouviria falar em marketing.
Então, assim, é prazeroso. E então, assim, são coisas que me movem. São coisas que me movem, entendeu? Então, assim, eu decidi para mim que a Delphos, agora, nesses próximos 10 anos, cara, eu tô virando a vela do barco dela, tô levando ela para novos horizontes. De novo, né? De novo, que não posso parar. Certo. E tô levando ela para novos horizontes, a concorrência tá chegando, tá aí, todo mundo tá fazendo o seu papel, eu acho isso muito legal, a gente vai falar de concorrência daqui a pouco. Mas, e nessa mudança, cara, de novos ares, de novos rumos, cara, isso tá sendo muito positivo. Tá sendo muito, muito legal, muito positivo. A equipe minha é fantástica. Eu tenho pessoas muito boas do meu lado, entendeu? E, então eu faço por prazer. Bacana, muito bom. É assim, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta de fazer, a gente faz muito bem feito, né? Sim. E ainda quando se torna um projeto de vida, né? Aquilo muda completamente a forma como a gente acorda de manhã, né? Sim. A gente recebeu na semana passada o Fernando aqui. Sim, Fernando. E o Fernando falou muito sobre isso, né? O quanto que ele até hoje ele acorda com gás, com vontade de fazer acontecer, né? E justamente nesse ponto, né? Não deixa parar. Não. Né? Quando você acha que tá ali, tá entre aspas, uma zona de conforto, é hora de você mudar e avançar e cada vez mais buscar outras frentes, Porque né? o nosso mercado, Kleber, o mundo mudou. As pessoas mudaram. E o jeito de se comunicar também mudou. Então, assim, seria utopia da minha parte acreditar nos meus valores de 10 anos atrás. Do Márcio há 25 anos atrás. Então, seria utopia. Então, não, eu tenho que me atualizar, eu tenho que estar no mercado, eu preciso estar no mercado, porque ele está em constante evolução. E isso é muito legal. Isso é muito bom para. Juntando um pouco, né, essas duas áreas, aí você falou que se formou ao mesmo tempo em duas matérias, em duas frentes diferentes, né? Hoje você entende que as duas se conversam dentro do seu trabalho atual, ou você tem frentes diferentes de atuação. Olha, eu faço marketing aqui nessa empresa e para essa outra aqui eu só sou advogado. Ou você junta as duas e coloca tudo para rodar no mesmo caminho? Não. Hoje, a Delphos tem um departamento jurídico, tá? Atuante, tá? Hoje, quem está à frente do departamento jurídico é minha irmã, a doutora Michele. Manda um abraço para ela, para a Márcia, que estão me assistindo. E ela que atua para mim frente ao jurídico. Eu me formei em Direito, eu fiz pós-graduação em Direito, eu me formei em Marketing, eu fiz pós-graduação em Marketing, fiz MBA em Marketing, estou fazendo uma especialização. Então, Marketing foi sempre... Eu só não tirei o AB. Em marcas de luxo, né? Em marcas de luxo, que a gente vai falar. Falaremos sobre isso aqui hoje. E eu estou fazendo uma especialização, retomo agora em julho, uma especialização na Faculdade de Belas Artes em São Paulo, sobre o mercado de luxo, né? Sobre brand e marketing de luxo. E então, criar o departamento jurídico dentro da minha empresa foi um divisor de águas, tá? Hoje a Delphos, ela é uma empresa que ela consegue trazer para o meu cliente, tá? Para o cliente dela, vamos falar assim, segurança. Ele sabe que ele está bem, com o seu alicerce muito bem firme. Muitas empresas ali nasceram. Quando você fala sobre alicerce, você fala sobre, por exemplo, registro de marca. Registro de marcas. Muita empresa ali nasceu. Então, por exemplo, muita marca ali dentro nasceu, dentro da Delphos. Marcas de sucesso. Marcas de sucesso. Tanto em âmbito local, regional, estadual, nasceram. E então, antes da gente lançar uma marca no mercado, antes da gente ir com uma marca para o mercado, o que a gente faz? Existe uma análise técnica jurídica para isso. O que vai dar certo, o que vai dar errado. Então, tudo isso é feito com análise. Entendeu? E tem uma máxima que eu vi outro dia, uma entrevista da dona da Sodier, e eu uso muito a fala dela. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou contratar a sua agência, eu vou ter que pagar mais isso ainda para o jurídico. Aí a gente fala assim que, caro, não é você pagar o jurídico, cara, você tem que refazer tudo novamente. Exato. Então a gente dá essa segurança. Custa muito mais caro. Custa muito mais caro. E nenhum cliente que nasceu na Delphos, nenhuma marca que nasceu na Delphos, ela foi para o mercado sem qualquer tipo de segurança. Sem qualquer tipo de segurança, não. Então o jurídico teve ali, teve atuante. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma ação. A gente também trabalha com marcas que são internacionais. Estão dentro do nosso portfólio. Olha, a marca mandou, a marca nos Estados Unidos mandou pra gente essa publicação. Eu posso usar? E aí? E se eu falar pode? E se eu falar não pode? Então a gente tem que avaliar muito, muito isso.
Sim. Então, a gente tem a ajuda do nosso jurídico, tá tudo lá. Então, a gente respeita muito as diretrizes. Porque o mercado, ele pede... enfim, a gente está num momento muito, assim, desenfreado. Então, as pessoas querem fazer tudo a todo custo. Então, não, a gente faz um pouco de cautela e faz um marketing muito legal, cara. Excelente. Eu conheci você numa época onde você ainda criava, né? Sim. E aí você passou para atendimento, etc. E depois montou o seu negócio, continuou criando por um bom tempo, né? E o Márcio de hoje ainda cria? 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 Com certeza. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Oh, claro, eu fico... Senta lá na frente Sento do na frente computador, abre lá a computador, tela branca, Tela branca, dá Corel Draw. dá aquele Eu sou o único, momento lá da síndrome da tela branca. eu sou o único da minha equipe que usa Corel Draw. Eu imagino. Eu adoro Eu não Corel sei Draw. como é, mas usar o Corel. E eu sou o único da minha equipe que usa, mas eu crio. Então, assim, toda a parte de atendimento, toda a parte comercial, o Márcio faz, eu vou atender meu cliente, eu vou dar o meu suporte, eu dou suporte ao meu cliente. Fechamos a conta, o cliente deixou a conta dele comigo. Então, antes do trabalho ir para a mesa criativa com a minha equipe, ela fica comigo. Então, seja uma marca que vai desenvolver, seja um trabalho que já chegou, uma marca que eu vou recepcionar, enfim, ela fica comigo. Então, o Márcio, com certeza, o Márcio cria. Hoje eu atuo dentro da minha sala de criação. Eu saí da minha sala e eu tô com a minha equipe dentro da sala de criação. Junto com eles ali. Junto com eles. E como que eles entendem isso? É positivo para eles? Positivo. Hoje até tive um feedback de um colaborador que ele falou, Márcio, a gente sente um pouco mais de segurança. Por quê? A gente acabou de fazer até, inclusive, uma reforma dentro da sala criativa e o que acontece? Então tá todo mundo um do lado do outro. Então eu na sala, junto com eles, então eles comentam que o cliente respondeu no WhatsApp. Eles comentam que o cliente tocou no telefone. Opa, segura aí, vai dar errado. Não vai por esse caminho. Você tem que ficar com o olho no gato e no peixe. Não vai por esse caminho que vai dar errado. Olha, o cliente perguntou isso. O que eu respondo? Responde para ele A, B, C, D. Sim. Olha, o que eu faço? Então, assim... Isso não tira seu foco? Nenhum. Verdade? Verdade. Não tira meu foco. Eu não tenho esse dom, viu? Não tira. Se eu tiver focado, eu não consigo. Se alguém me chamar ali no meio da minha função ali... Eu não trabalho com fone de ouvido. Não trabalho com fone de ouvido, ele me incomoda. Isso que é o profissional raiz, né? Esse que é o profissional. Esse é o profissional raiz. Não uso o fone de ouvido. Então eles estão ali comigo, eles estão falando, enfim. E detalhe, na nossa sala criativa a gente tem uma televisão, fica ligado o dia todo, para mostrar movimento. Sim. Então toda a minha estrutura foi criada para minha equipe, para mostrar movimento, para dar ideias, para dar sugestão. Bacana. Então é essa que assim, tô na mesa de criação todos os dias, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã eu tô lá. É roça. É roça. Eu, todo dia 7h30 da manhã eu tô lá. E pronto para motivar a minha equipe. Você tem que ser como o chefe dos escoteiros. Eu tenho que entrar lá dentro, tocar o toque da alvorada e falar, pessoal, vamos. Vamos, puxa pela mão e vamos. Vamos que eu tô aqui com você. Se der algum problema, eu tô aqui. Legal. Eu acho que essa grande diferença entre várias agências que eu conheço e que o chefe, né, entre aspas, ali, ele se torna um ser de luz isolado em algum canto e que a equipe de criação dificilmente tem acesso a ele, né? E aí isso prejudica, porque às vezes realmente coisas simples que você pode resolver ali estando do lado, acompanhando, serve como um termômetro, né? O seu acompanhamento o tempo todo ali. E facilita muito o processo. Mas realmente, tem muita agência. A gente vive no mercado, né? A gente está há um bom tempo aí, vendo como que a galera tem um ego muito elevado na nossa área, né? E é algo que a gente tem que tomar cuidado também, né? Se me permite uma piada. Claro que eu permito. Eu adoro uma piada. Você sabe por que o publicitário não tem campanha em casa? Não. Porque ele adora que aplaudam ele. Então, essa questão que você falou do ego é um tocante muito delicado. Delicado. A gente encontra profissionais, eu respeito todo tipo de profissional que está no mercado. Mas a gente sabe que aquele que tem o ego mais inflamado. Então, tudo bem, deixa lá e vamos tocar o nosso. Deixa eu te fazer uma
pergunta aqui, depois a gente já tem algumas participações aqui, Legal. ó. E aí eu já vou puxar aqui também, ó. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma pergunta muito interessante, principalmente porque você não é só um profissional que atua com marca de luxo, você é um profissional que está fazendo, inclusive, um MBA dentro desse universo, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco pra gente em relação a marcas de luxo, né? Marca de luxo a gente pode considerar só porque ela é uma marca cara, ou ela traz por trás dela muito mais do que só o preço, muito mais do que só o status? Primeira coisa, a gente define o que é luxo. Boa. A gente precisa definir o que é luxo. O que é luxo? Quando se fala em marcas de luxo, logo vem à mente, cara, aquelas marcas grifes e aquelas coisas tão caras. Nós temos empresas locais que conseguem, têm estrutura e condições para fazer um marketing de luxo. O que essas grandes marcas, essas grandes grifes proporcionam, elas fazem a lição de casa certinha. Elas comunicam com as pessoas com quem elas querem vender. Ponto, ela só faz isso. Kleber, a primeira coisa que eu falo para o meu cliente, quem está comigo já sabe há muito tempo, para o meu cliente, quando ele vai entrar na agência, eu vou recepcionar a marca dele, a primeira coisa que eu preciso saber, o que você quer vender e para quem você quer vender. As marcas de luxo, elas sabem para quem elas querem vender. Muito bem. Elas sabem. As marcas de luxo, o grande segredo das marcas de luxo, elas trabalham com marketing baseados nos 5 sentidos do corpo humano. Paladar, olfato, audição, tato, elas trabalham com isso. Por quê? Elas pegam o cliente através de todos os seus sentidos. Vou dar um exemplo muito, muito rápido aqui de uma teoria que eu ouvi uma palestra da assessora de marketing da Louis Vuitton. Como que a Louis Vuitton encanta seus clientes? Por que eu vou comprar uma bolsa que custa 20 mil reais, 30 mil reais? Primeiro, a Louis Vuitton, ela, por exemplo, ela encanta os seus clientes pelo visual. Você passa em frente à loja dela, é uma coisa assim, faraônica. E não é Faraônica. Gostei dessa palavra. Faraônica. É uma coisa faraônica, é uma loja muito bem feita. E não é uma vitrine cheia de coisas como a gente vê por aí, por exemplo. Não, é uma bolsa, enfim, você já encantou o cliente pela visão. Depois, o cliente entra na loja, tem aquela música ambiente, aquela música calma. Opa, você já encantou ele pela audição. Ele dá mais um passo, a loja tem aquele cheiro próprio, característico dela. Só dela, né? Só dela. Opa, ela já te encantou pelo olfato. Depois, por que ela fala para você? Senta aqui, eu vou te oferecer um cappuccino, eu vou te oferecer um champanhe. Ela já te conquistou pelo paladar. E o último e mais importante, pelo tato. Olha, eu vou te mostrar a bolsa. Não, eu só estou olhando. Não, pega a bolsa. Ela vem com uma luva. Ela sabe que aquilo é exclusivo. Então, o luxo não é algo que está inacessível para todos. Não. O luxo é algo que você tem que saber o que você quer vender e para quem você vai vender. O meu público é um público A. Perfeito, eu vou vender para ele. Mas o meu público é um A. Tá bom, eu vou focar nele, eu vou vender para ele. Ele tem as necessidades dele. Então, o que a gente precisa? O que o marketing de luxo prega? Que você tem que adequar a sua marca, o tom da voz da sua marca ao teu público. É esse o mercado. É esse o que o mercado quer. Que o mercado... Enfim, e aí por aí vai. Tem gente que acha, eu vou para esse mercado, a gente tem que demandar muito dinheiro. Cara, começa organizando as coisas. Depois a gente vai falar para isso. É isso que eu falo para todos os meus clientes. Excelente. Uma aula aí, ó, de marketing de luxo, de produto de luxo. Eu gosto muito dessa área também, mas é algo que é muito difícil de você conseguir colocar para as pessoas, quando você fala sobre marcas de luxo, né? Desvincular a questão de preço, né? Sim. Não tá só no preço, Não. tá na exclusividade e todas essas questões sensoriais ali que são trabalhadas, né? E assim, a gente poderia falar até mais de como que esse desdobramento é levado, por exemplo, na comunicação digital, né? Você não vê, por exemplo, esse tipo de marca, né? É considerada marca de luxo, fazendo campanhas como se fosse
vitrine de produto com preço, né? Existe toda uma questão de exclusividade, de cuidado, de atenção realmente para vender outras coisas que estão por trás da comunicação. E uma coisa, Kleber, que vale muito a gente colocar para você, para o seu público, para quem, enfim, o dinheiro não gosta de barulho. O dinheiro não gosta de barulho. Então, o mercado de luxo, ele é silencioso. Ele é silencioso. Então, você nunca vai ver um carro de som fazendo propaganda de um Rolex. Não. Entendeu? E se fizer, você desconfia que não é real. Que é real. Então, não. O marketing de luxo, ele não gosta de barulho. Ele é um marketing que ele vem, ele dá o teu recado, ele levanta e, como diz, sai a francesa. Ponto. Excelente. Eu acho, deixo até aqui um convite para uma próxima oportunidade, a gente só falar sobre marca de luxo, porque tem inúmeras nuances aí que são muito legais para a gente poder falar e tocar nesses pontos, né? Sim. Mas assim, a gente tem tanta coisa para falar ainda hoje, se eu ficar te perguntando minhas curiosidades aqui, a gente vai parar no marketing de luxo hoje, né? Boa. Eu vou agora abrir aqui o que a gente está recebendo algumas perguntas. Quero mandar um abraço lá pro José Ricardo Martins. Boa noite a todos, mais uma vez aqui acompanhando meu grande amigo Kleber. Zé, obrigado, valeu. A Ju Caetano também tá aqui, boa noite, Ju. O Ícaro mandou aqui, opa pessoal, boa noite. De onde veio o nome Delfos? Delfos é uma cidade da Grécia. E Delfos é a casa de Apolo. Apolo é o deus do sol, o deus das artes. Aí é Delfos. Delfos na Grécia é com F-O-S. Eu coloquei Delfos com PH para que Delfos tivessem 7 letras. Eu tenho uma curiosidade até, eu tenho uma simpatia e sempre o número 7 foi um número muito regente na minha vida. Olha que legal. Sempre o número... Tudo que eu fiz... Um marqueteiro místico. Sim, aqui. Tudo que eu fiz, o número 7 sempre foi muito regente. Eu nasci no dia 4/3. Já começa daí. E quando eu decidi que eu ia colocar Delfos e tudo mais, enfim, eu coloquei com um PH justamente para ter 7 letras, mas Delfos é uma cidade da Grécia. Legal. Aí, ó, o Ícaro que perguntou aqui pra gente, ele veio através do aplicativo da TV, respondeu aqui, Ícaro. Eu também não sabia, viu? Confesso que acabei de descobrir agora. O Wagner mandou uma mensagem aqui, ó. Acho que quando falamos de concorrência, falamos também em diferencial. Qual seria o diferencial da Delfos em relação à concorrência? Kleber. Gostei da pergunta. Eu também. É uma pergunta muito interessante. É o Wagner? É o Wagner. Wagner, vamos lá. Primeira coisa. Quando nós entramos nesse mercado de comunicação, no mercado do marketing, a primeira coisa que a gente não pode temer é a concorrência. Quando a concorrência, ela nasce, quando a concorrência existe, Kleber, é sinal do que o que você está fazendo é bem feito e as pessoas já estão te copiando. Então, isso faz com que você saia da zona de conforto, tá? Então, isso faz com que você saia da zona de conforto. Então, assim, a Delfos, ela tem um grande diferencial que ela traz também como DNA no slogan dela. Esse é o grande diferencial da Delfos, que nós somos uma agência do tamanho da sua necessidade. Tem pessoas que você fala, olha, eu sou uma agência, mas contratar uma agência é muito caro. Não. O que é caro? A Delfos é uma agência do tamanho da sua necessidade. Então eu posso ir com você desde fazer um cartãozinho de visita, mas posso ir com você até se você quiser franquear a sua unidade. Eu tenho braços, eu tenho condições. Inclusive na questão jurídica também. Exatamente. Né? Tem legal. Franquias que estão aí, tudo que o meu jurídico participou. Então, assim, eu tenho condições para isso. Então o diferencial dela, o diferencial de uma agência, ela se torna completa. Nós tivemos, até um fato engraçado, no ano passado, na Feira do Empreendedor de Sebrae. Então, nós colocamos o stand no setor Por Onde Começar. A feira era setorizada Por Onde Começar. E um cliente, hoje é meu cliente na agência, tenho a conta dele, ele sentou na minha mesa e falou, Márcio, você tá aqui? Eu conheço ele, já conhecia ele antes. Aí ele falou, caramba, eu saí de Leme, vim para São Paulo contratar uma agência, tô contratando uma agência de Leme. E o que ele encontrou de diferencial? É que ele visitou vários stands. Então tinha o stand do marketing digital, tinha o stand do cara que fazia o criativo, tinha vários stands. Uhum. Então se ele quisesse um trabalho completo, ele tinha que contratar várias empresas. E quando ele chegou e sentou comigo, ele contratou tudo num lugar só. Esse é o diferencial.
Esse é o grande diferencial, entendeu? Da Delphos. E Bacana. eu entrego para ele o trabalho que ele quiser. Galera, eu vou deixar minha opinião aqui também. Diferencial da Delphos tem muito uma questão humana, Sim. tá? De entender de fato o que está por trás da sua marca, inclusive quando ela ainda não existe, né? E é um papo que a gente estava tendo aqui, né? Às vezes o cliente chega querendo montar uma empresa e não faz nem ideia de qual vai ser o nome, né? Então esse é um dos grandes diferenciais e a qualidade do design, né? Não é qualquer design, não é simplesmente um Canva, né? Porque a gente conhece muitas agências por aí, sem falar nomes aqui, que eu não quero gerar polêmica, mas que cobra rios de dinheiro, caminhões de dinheiro ali para criar material em Canva, e na verdade não tem o DNA, não tem a essência da marca que ela está criando. E isso na Delphos não acontece, né? Então, a qualidade, no meu ponto de vista, também é o grande diferencial lá, tá? Eu respondi porque eu conheço a empresa já há muito tempo, então acho que eu tenho propriedade de falar sobre isso, tá? Uma outra mensagem aqui, ó. Luiz Fernando Pereira. Lá. Sou fã desses dois. Grande abraço, Márcio e Kleber. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado. Valeu. Paulo Donadelli, boa noite. Poderia exemplificar algumas marcas lançadas pela Delphos? Poderia. Tem uma aí que, olha... Poderia. Eu tenho várias marcas que a Delphos lançou. Por questões, acho que talvez a gente não vai ter problema com a LGPD? Cara, eu acho que não. Que a Delphos lançou. Desde que não seja projeto exclusivo, né? Então. Ali, muito restrito, documentado, eu acho que... Eu acho que não... Mas tem uma aí que eu postei no meu esses dias que eu achei fantástico. Grandes marcas que a Delphos colocou no mercado. Uma que o Kleber, até essa semana, foi visitar. Espetacular. Não só a marca, toda a identidade dela. Conheceu o projeto da Lavastro Lavanderia. Espetacular. E foi um projeto que o cliente, ele chegou pra gente, né? O Michael, né? Um abraço para ele, se ele estiver nos assistindo. E ele chegou pra Delphos e falou, olha, Delphos, eu vou fazer uma lavanderia e eu não sei nem por onde começar, não sei nem de que jeito começar e eu não sei nem como que ela vai chamar. Então nós fizemos um trabalho muito legal. Muito, muito legal. Para Delphos. Um trabalho que eu tenho também, um cliente que eu tenho bastante orgulho, né? Assim como todos que eu tenho na minha carteira, é com a Vitalis. Eu fiz a campanha de aniversário de 1 ano da Vitalis. Que legal. E a Vitalis está fazendo 23 anos. Uau. Então eu fiz todas as campanhas. Então eu atendia ela desde quando eu estava na outra agência. E ela veio comigo. Então assim, a Vitalis foi um cliente, um case de sucesso. A Adriana também. Não conhece, né, Vitalis? Quem não conhece a Adriana? Não conhece. É uma grande amiga. Eu tenho, enfim, aí eu tenho vários outros clientes que estão estão dentro do estado. Enfim, são vários os projetos que a gente tem. Eu conheço vários, tá? Eu conheço vários, não só criado por ele, mas vários que quando a Delphos assumiu, mudou completamente o posicionamento da empresa, né? O Fernando da Playpark foi meu cliente. Fernando foi cliente, né? Pela Big Jack, pela Playpark. Exatamente. Hoje você assume lá. Legal. Então, assim, foram trabalhos, cara, e tem uma curiosidade muito grande que eu até gostaria de deixar para o teu público. A Delphos, ela não é uma agência de publicidade. Ela não é uma agência de publicidade. Eu posso dizer para você, Kleber, para o teu público, que a Delphos foi a primeira agência de marketing de Leme. Primeira. Eu concordo. Visão estratégica. Com visão estratégica. A primeira. Diferente, e eu acho que se a gente olhar mais a fundo, talvez ela tá aí surfando numa onda que não tem na cidade, tá? Que não tem. Se a gente falar de marketing, estratégia de marketing, eu particularmente estou aqui desde quando nasci e não conheço uma agência hoje focada 100% em marketing estratégico aqui, tá? E pelo fato de nós sermos uma agência de marketing, nós somos impedidos de atender empresas que são concorrentes diretas uma da outra. Enquanto uma empresa está vinculada a nós contratualmente, nós somos impedidos de atuar com concorrente dela. Direto, porque senão a gente vai derrubar as nossas próprias estratégias, enfim. O compliance está aí, faz parte. Isso é questão ética, né? Exatamente, é muito legal. A gente não atende. Ó, só mandando rapidinho aqui que a gente tem que chamar o comercial, né? Os reclames que não são do Plim Plim, né? A Graziela Aranha mandou aqui também, boa noite a todos, sucesso. Fernando Milan, boa noite. Tiago Lorenzetti é meu primo, cara, lá em Cananéia. Caramba. Tá longe daqui, hein? Um abraço, Thiago. Um abração.
Márcio, eu quero puxar aqui um assunto agora para a gente falar um pouco sobre branding. Eu vou até deixar do seu lado para você explicar o que é o branding, né? Porque senão fica muito complexo aqui a pergunta. Mas você acredita que hoje em dia construir branding, né? Ele está mais focado numa construção da reputação de uma marca ou no formato só de como que aquela marca é percebida, né? Ou se as duas coisas estão juntas, tá? E ainda complemento, né? Onde que você acredita, qual o ponto principal da construção, né, de toda a estratégia de branding que as empresas mais erram? Kleber, a construção do branding, ela vai muito além da modinha do momento, tá? Eu preciso criar um branding e criar uma marca, desenvolver a identidade, desenvolver a marca desde a sua essência, desde a sua identidade, desde todo o teu comportamento. Em síntese, criar a personalidade da marca. Ela precisa se comunicar com o seu público, tá? Ela precisa ter solidez, ela precisa ser sólida no mercado. E quando eu digo de uma marca ser sólida no mercado, isso significa que ela tem que estar pronta para poder passar todas as nuances do momento, tá? Todas as nuances do mercado. Se hoje está na moda fazer aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos 3D dentro da caixinha, cara, isso cabe para o meu cliente? Isso cabe para a minha marca? Então, isso é branding. A gente precisa fazer uma análise muito detalhada, ter uma marca jovem, ter uma marca bacana, ela precisa se conversar com o seu público. Não adianta ela ficar presa no seu tempo, enfim, não. Ela precisa ter personalidade, ela precisa ter suas características, ela tem que gostar ou não das coisas dela. Tem que entender a marca como uma pessoa. Exatamente. A marca ela tem todas as características de tom de comunicação, tom de voz, o tipo de persona com que ela fala, né, o público-alvo. Isso tudo tem que ser algo muito direcionado, como se realmente estivesse falando de uma marca como uma pessoa. Ela tem gosto próprio, ela tem vício de linguagem, ela tem forma do que ela gosta de falar mais, do que ela não gosta. Isso tudo faz parte de brand, né? Exatamente. Não é só um logotipo, como a guruzada às vezes fala. Fala, isso é verdade. Não é, eu vou criar o seu logo, eu vou criar o seu branding, eles acham bonito essa palavra, né? Eu vou criar o seu logo, o seu branding por X reais em 3 dias. Não, isso não. Como que você coloca uma marca em tão pouco tempo? Há momentos em que você tem que acelerar alguns processos. Ok, mas volte, acelere o que é necessário, volte e organize as bases. Então, assim, mais do que você ter uma marca que ela está surfando na onda, primeiro ela precisa se comunicar com o seu público. Ela precisa estar ligado à tribo em que ela vai ser inserida. Aí dá certo. Aí o resultado vai ficar legal. Exato. Ela vai ficar legal. Ela vai perpetuar no mercado por muito mais tempo. Ela vai ser uma marca, as pessoas vão deixar de ser clientes e se tornar fã da marca. Não dá para falar sobre branding sem falar de planejamento, não, né? Uma coisa não existe branding sem planejar. Não existe branding sem entender o seu público. Não existe branding sem você entender os mínimos detalhes, né? A gente estava tendo um papo agora há pouco, antes de começar o programa, falando sobre como que a gente olha para os mínimos detalhes, né? Como que a gente tem uma preocupação genuína e não é de agora, sempre teve. O branding é isso. O branding é você entender qual que vai ser, inclusive, a experiência do seu cliente em ver o seu logotipo em determinado material. Qual que vai ser a percepção que ele vai ter com aquilo, né? Se você vai fazer um patrocínio, por exemplo, de algum evento, como que você vai se posicionar? O que você vai trazer da sua marca conversando com aquele público para se posicionar dentro do seu brand, E né? tem uma coisa que é muito comum isso acontecer. Eu vou patrocinar o evento do Kleber. Mas peraí, mas a sua marca não condiz com o público do Kleber. Não, mas o Kleber é meu amigo. Então, cara, patrocine e não vamos pôr a marca lá, não. Dá uma graninha para ajudar ele lá e se é parceiro, né? Fica quieto. Por quê? Isso pode trazer ruídos para o seu brand. Às vezes a marca está inserida dentro de um contexto, tá? Ela está inserida dentro de um contexto que não condiz com a linguagem, com o seu comportamento diário. Cara, isso é um tiro no pé. Então é melhor com que você não apareça ali.
Então, muita gente às vezes fala, pô, Márcio, você cortou o meu patrocínio. Não, não cortei o patrocínio de ninguém. Eu simplesmente estou olhando para a marca do meu cliente. Não adianta o cara falar... Aí a outra ponta não entende, né? Não. Ah, pô, mas você sacaneou aqui. Não. Cara, não é. Eu tô cuidando. Eu sou pago para cuidar daquela marca, né? Exatamente. Se eu vejo que ela não se conecta, eu não vou avançar. Não adianta eu falar para você, olha, faz uma ação aí de reflorestamento. Se a sua empresa derruba a árvore. Então não adianta, cara. Então, assim, isso faz parte do brand. Isso é adequar a cultura da tua marca, enfim, ao cotidiano, ao mercado, né? Então, isso é um desafio muito grande, cara. O Márcio, ainda um pouco dentro dessa questão de posicionamento, né? A gente está vivendo um momento onde todos vendem alguma coisa, né? Sim. Todos vendem uma identidade, todos vendem, eu falo identidade própria, né? Ali dentro da rede social, todos, né? A gente se tornou mídia, né? Antigamente a gente tinha acesso às mídias através de um anúncio na TV, num jornal, numa revista. Hoje a gente se tornou veículo de mídia, né? Então, no entanto que a gente vê os influenciadores, por exemplo, né? Mas as pessoas também têm que entender que elas são influenciadoras. Você é influenciador daquele que te segue, né? Então você se tornou um canal também de comunicação. Como que você acredita que dentro de um mercado desse a gente consegue criar uma marca que realmente seja de valor para o cliente, né? E não levar em consideração esse mercado saturado que a gente vê de guru fazendo promessa rasa, promessa milagrosa, promessa de resultado para um dia para o outro, né? Como que a gente consegue mostrar para o cliente que tem toda uma jornada para ele seguir? Kleber, hoje, né, como você chama, né, de gurus, né? Que uns dias eu vou tomar processo disso. Isso é fato, nós temos muitos deles no mercado. Muitos deles no mercado. E eles prometem fórmulas milagrosas, eles prometem lucros inatingíveis, e enfim. Vendem marketing digital como se fosse uma ferramenta só para ganhar dinheiro e não uma vertente dentro do que a gente usa como marketing todos os dias. Então, assim, quando a gente se depara com uma situação dessa, eu já tive muito disso. Eu já fiquei muito em saia justa em mesas e reuniões. Olha, mas você trouxe esse número de leads, você trouxe esse resultado. E o cara ali tá falando para mim que com menos do que eu pago para você, ele vai trazer muito mais. Ok. Aí você começa a fazer... Você tem que respirar. Assim como eu fiz agora. Respirar fundo e responder com muita calma e muita técnica. Primeiro, se realmente ele faz essa fórmula milagrosa, ele conhece essa fórmula milagrosa, acredito eu que ele não estaria vendendo cursos na internet. Estaria ele vendendo o produto. Entendeu? Qualquer que fosse o produto, mas ele está usando a técnica para vender produto, porque né? ele sabe fazer. Entendeu? Tá bom. Vamos entender que realmente ele é o mestre dos magos e ele vai se entregar. Aí eu pergunto para você, a tua capacidade fabril tem condições de atender essa demanda que ele vai trazer? Porque ao invés de uma solução, eu estou te trazendo outro problema. Tem condições? Se você falar para mim que tem condições e ele entrega, eu mesmo vou falar com ele. Eu mesmo vou lá e vou falar com ele. Então eu vejo que esse mercado, assim, as pessoas estão falando muito bonito, as pessoas estão encantando, e vou te fazer te faturar, não sei. Cara, entendeu? Não é assim. Você lembra daquele velho golpe de vender o bilhete da loteria premiado, né? Eu vejo a boa parte dessa guruzada, e sim, eu tenho um pouco de ranço em relação a isso, porque a gente vê muito... uma coisa é nós da área de marketing entender que aquilo que está sendo vendido por esses gurus é algo que não faz parte daquilo que vai gerar o resultado de fato, que vai construir marca, né? Mas o que me dá um pouco de ranço em relação a isso é que os clientes em si, né, eles não têm esse conhecimento, e às vezes, ao invés deles buscarem alguém que está mais próximo ou qualquer outra pessoa para poder orientar, eles vão lá naquele guru da internet, compram um curso que custa um caminhão de dinheiro e espera que aquilo vai gerar resultado, né? Só que aí não é falado para ele as outras milhares de coisas que ele tem que fazer por trás, né? Então, assim, isso me deixa preocupado porque tem muita gente ainda no mercado que acredita, eu falo em termos de consumidor, que acredita que aquilo vai dar resultado para ele, né? E isso é um perigo, né? Por isso que eu falo que a gente vive esse mundo de
falácias, né, e coisas rasas, porque muitas das promessas que vêm no digital, elas vêm acompanhadas de resultados, assim, espetaculares, né? E quando o cliente vai na ponta, ele não consegue executar. E uma das coisas que eu acho que é mais incrível, né? Tudo bem, se ele vende, se ele tem o dom da palavra, ele vende o curso e tudo mais. Agora eu falo uma coisa para você. Como que nós vamos confiar a nossa estratégia, a nossa empresa numa pessoa que não nos conhece, que não conhece a nossa história, não conhece a minha estrutura, não conhece o meu time, não me conhece, Não sabe o que você vende. não sabe o que eu vendo? Ela tá vendendo uma proposta, ela não sabe o que eu vendo. Vai dar certo? Vai encaixar? Ela tá vendendo um negócio genérico para você pegar e replicar no seu negócio. Exatamente. Sem nenhum tipo de adaptação. Aí, tá bom, eu vou fazer. Ela não sabe o que eu tenho, mas eu compro. Aí ela continua vendendo, porque ela não vai parar de vender na internet. Aí ela vai lá, ela vende pro meu concorrente a mesma fórmula. E aí? Então, assim, é muito delicado. Esse momento que a gente tá, desses gurus, esses encantadores de serpente. Encantador de serpente. Eu tava tentando lembrar o nome que você usou uma vez na conversa. Esses encantadores de serpente que a gente encontra no mercado, tem muitos. Muito, mas muito mesmo. Encantador de serpente, ele vem com você, ele te domina. Então, e mais, eu já vi casos, e quem tá sempre do meu lado sempre já viu isso, a gente já viu casos, que se o Google, o Meta, mudar um botão de lugar, acabou esse profissional no mercado. Acabou o profissional. Ele não vai mais saber fazer. Exato. Porque ele foi condicionado função, a fazer aquilo. Se eu mudar o botão de lugar, não vai mais fazer. Concordo plenamente. Ô Márcio, tentar acelerar um pouco aqui. Vamos lá. Ainda tem muita coisa aqui, né? Bastante, né? Não, mas o papo tá muito bom, né, cara? Aí a gente vai discutindo, você vai colocando seu ponto de vista, que é muito inteligente, e o papo vai avançando. O que, na sua opinião, ainda é inegociável na comunicação, no marketing, nas estratégias, né? Em um momento aí que a gente vive repleto de uma overdose de inteligência artificial, de automação, com os algoritmos todos aí que quando você vai, acha que tá saindo bem, ele vem e derruba tudo aquilo que você tava, né? O que ainda dentro de todo esse cenário é inegociável dentro da comunicação? A verdade. Ou você sabe fazer, ou você não sabe fazer. Ou aquilo vai dar certo, ou aquilo não vai dar certo. Fala a verdade para o cliente. Não adianta você contratar influencer que o tipo de público, o tipo de negócio não vai dar certo. Não adianta. Não adianta você prometer números que você não tem. Não adianta você prometer resultados que você ainda não avaliou. Então, o que é inegociável é a verdade. Fala a verdade para ele. Ele pode ficar triste. Ele pode até não te contratar. Mas você falou a verdade. Ele vai voltar. Se ele chegar para você, volta. Se ele chegar para você e você falar o que ele não quer ouvir, ele vai embora triste e chateado. Ele vai encontrar alguém que vai falar. Mas ele vai voltar. Então, o que é inegociável, resumo numa única palavra, a verdade. Simples assim. Excelente. Eu acrescentaria, né, junto com a verdade, ainda a grande ideia, né, o que se chama aí do Big Idea, né, que é você ter não só ideias genéricas, né, eu acho que a gente está vivendo também um momento dentro da comunicação, dentro do marketing, dentro de tudo que a gente faz hoje em dia no nosso dia a dia, e aí é muito claro, só fazer uma comparação entre campanhas que a gente via 20, 30 anos na TV, por exemplo, e que hoje essas ideias são superficiais, né? Sim. Uma campanha hoje, ela morre muito rápido, ela pode morrer num dia por outro, se ela for cancelada por algum motivo, né? Você ainda tem ali um baita de um problema a ser feito. Então, eu acho que a grande ideia, ela é complementar essa questão da verdade. Concordo 100% que a verdade, ela é fundamental, e acho que, junto com a verdade, precisa sempre ter uma grande ideia. A gente está realmente vivendo um momento muito complexo de ver campanha superficial, né? Enfim, ponto de vista interessante. Eu acho que vale a gente tocar nesse assunto depois em uma outra oportunidade, mesmo que a gente tenha que tomar uma cerveja batendo papo sobre isso. Ou um belo de um vinho, né? É verdade. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de mensagem, que se tiver... Opa, tem, ó, tá vendo? O Thiago mandou mensagem aqui falando, ó, é aquela coisa, né? Não adianta ter uma campanha muito jovial,
né? E muito top para uma marca tradicional com um público mais velho. Sim. É exatamente o que você estava falando, né? As coisas não conversam. O Uriel mandou aqui também, boa noite, estou sempre acompanhando a TV e ultimamente vem entrando muitos programas legais na grade e desde a primeira edição simpatizei muito com esse programa. Parabéns à TV, só apresentador e convidados tops. Oh, que legal, valeu, obrigado, cara. A Tusa mandou aqui, boa noite, meninos. A Aretusa, eu acho que é a esposa do meu primo. Sim. Um abraço, Aretusa. E veio também uma mensagem do Caleb aqui, falando, a sinceridade é tudo, né? Tudo. Muito. Transparência, né? Muito bacana, pessoal. Valeu aí pelas mensagens. Essa pergunta eu tenho que fazer. Por favor. E eu vou fazer do jeitinho que eu escrevi aqui, porque a gente acabou de falar um pouco sobre comunicação, sobre esses ruídos e tal, mas eu preciso de fazer isso aqui. O marketing perdeu a alma ou ele está apenas em uma fase de transição? O mercado está realmente ficando cada vez menos estratégico e cada vez mais raso? Na verdade, marketing ele não perdeu a alma. Os profissionais de marketing que venderam sua alma. Já é uma grande coisa. Isso aqui já é um corte, tá? Já. Aqui já é um corte. Profissionais de marketing venderam a sua alma. Ele não perdeu sua alma. Ele tem a mesma essência, tá? O mercado não está raso. Ele está acelerado. Então, o que está acontecendo? Não dá tempo, não vai. Quando as pessoas te contratam, quando as pessoas chegam até você, ela não chega porque ela está bem. É igual quando ela vai no médico. Ninguém vai no médico quando tá bom. Só vai quando tá precisando e o negócio tá feio. Problema. Com algum problema. E é assim que eles procuram. Então, o que acontece? Não tá rápido. Não tá raso. A gente tem que fazer rápido. Então, muita gente faz rápido. Muita gente precisa fazer rápido. E a gente vem nessa contramão. A gente prefere ter a conta do cliente, trabalhar com o cliente, tá? E vir preparando o cliente para os momentos de muito verão e para os momentos de inverno. É você estudar o ciclo do cliente de 12 meses. Você conhecer qual é o período de inverno, ou melhor, qual é o período de safra do cliente. Porque ele vai passar um período de estiagem. Então, e esse período de estiagem ele vai falar para você, e agora vamos? Vamos. Entendeu? Então não. Tem que ter um pouco de calma. Então a publicidade, o marketing, não perdeu assim, não perdeu a essência, enfim. Foram os profissionais que venderam a alma. Eu adorei essa resposta. Adorei essa. Eu quando começo a tocar nesses pontos mais polêmicos, assim, eu adoro. Mas, Kleber, eu vou falar uma coisa para você, para o seu público que está em casa. E é o que eu sempre falo para os meus colaboradores nas reuniões criativas que a gente faz toda semana. Já me perguntaram várias vezes, qual é a melhor estratégia de marketing? Isso eu trago desde os bancos acadêmicos. Qual a melhor estratégia de marketing? Aquela que dá certo. Aquela que funciona. Ponto. Não vai inventar roda. E não é a mesma, não, né? Como vendem, né? Pode ser que para você eu use as técnicas de um jeito. Para os meninos eu uso de outro. Podem ser até parecidas. Mas a sua serve só para você. A dele serve só para ele. É assim que as coisas funcionam. E é assim que faz dar certo. Perfeito. Perfeito. Tá vendo, gente? Isso que é conhecimento, cara. Sai as falas ali, já tá dentro dessa cabeça toda aí, ó. Isso é maravilhoso. Márcio, vamos sair um pouco só da questão de marketing. Depois eu volto para ela. Mas qual que foi o seu erro mais caro e mais transformador até hoje? Em toda a sua estratégia, toda a sua história. O meu erro mais caro foi quando eu me afastei um pouco do meu cliente. Ou melhor, não existe pouco, não. Como eu me afastei do meu cliente? Por quê? A Delphos, uma das vértices da Delphos é o mercado de franquia. Foi o mercado de franquia que me deu uma projeção. Foi o mercado de franquia que me deu visibilidade. Num país de 26 estados, eu cheguei a ter clientes em 17 estados, pelo mercado de franquia. Legal. Eu já trabalhei minha equipe, nós já trabalhamos com várias franquias. Várias franquias bacanas.
trabalhei com Wizard, trabalhei com Letreco de Paris, trabalhei com o Semenzato. Uau. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu nunca imaginava que eu trabalharia com ele, que hoje ele tá na internet também, vendendo os cursos dele e tudo mais. Eu nunca imaginava um dia tocar meu telefone e falar, Márcio, posso levar, é um cliente meu, ele falou, posso levar meu tio aí para falar com você e tal, ele quer falar contigo. Pode. E um dia entrou na minha sala, seu Dilon Santana, fundador do maior império óptico chamado Óticas Carol. Uhum. Eu nunca imaginei que um cara que teve todas as agências, um dia ele estaria sentado na minha frente para me ouvir falar, para eu entregar uma campanha para ele. Então o mercado de franquia exigiu que o Márcio estivesse, enfim, em todos os lugares, mas eu não Sim. conseguia dar essa atenção para todo mundo. Então às vezes, pô, falei com o Kleber, falei com o João, falei com o Pedro, falei, cara, porque eu não conseguia estar, porque a minha equipe também precisava de mim. Sim. E aí foi um grande erro da minha parte. Reconheço o erro. Eu não comecei a agência com meu nome. Eles queriam quem? O Márcio. Sim. Entendeu? Por mais que eu dou abertura para minha equipe, para meus colaboradores estarem próximo ao meu cliente também. Então esse foi o preço que eu paguei. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu falei, opa, é a hora de eu voltar para o meu lugar. Esse foi o preço que eu paguei. Que eu senti que foi o meu erro. Mas deu certo. Foi um aprendizado. Lógico. É um aprendizado. É um aprendizado. Todo erro, quando E você aí eu entende decidi- que é um erro, é um É um aprendizado. aprendizado. Eu tenho a humildade de reconhecer que isso foi um erro. Foi uma falha que eu não deveria ter me afastado. Então eu decidi que, e com isso, eu teria uma lição. Qual é o tamanho que a agência vai ficar? Ela vai ser, a Delsus é uma agência do tamanho da sua necessidade, porém ela vai ser do tamanho da onde eu conseguir suportar. Ponto. Entendeu? Excelente. Não adianta eu querer abraçar o mundo, querer sair buscar contas gigantescas. Tem a ver muito com a própria questão do marketing de luxo, né? Exatamente. É você selecionar a ponto do seu, entender quem é o seu cliente, assim, a fundo, né? E não sair fechando qualquer tipo de projeto, porque você sabe que se você fechar qualquer tipo de projeto, você não vai conseguir dar atenção para todo mundo, né? Eu acho que isso é uma inteligência e, de novo, só vem com o tempo. Sim. Você não consegue começar um negócio, até por questões, né, óbvias de grana, você não vai começar uma empresa, começar uma agência e recusar cliente logo de cara. Você precisa fazer volume, Sim. né, ser conhecido, etc. Mas você chega a um determinado ponto que você obrigatoriamente precisa focar em alguma coisa, né? Focar num nicho específico, principalmente na agência. Olha, esse cliente, ele é muito legal, mas ele não dá match com o meu negócio. Então, ó, infelizmente, não posso te atender. Dói, tudo bem, mas faz parte do jogo, né? Exatamente. Ô Márcio, como que você enxerga o futuro das agências hoje em dia, quando a gente fala do avanço da inteligência artificial, né, e todas as automações e tudo mais, você acredita que as agências elas vão ser mais... deixar de ser estratégica, elas vão começar a se especializar mais, ou elas vão ter que se reinventar completamente aí no mercado? Como diz o direito? Depende. Depende. Depende de qual agência que nós formos avaliar. Primeiro, depende do seu gestor. Boa. Depende do seu... O que ele quer? Ele quer status? Ele quer ganhar o galo de ouro lá no quer ganhar o leão em Cannes? O que ele quer? Entendeu? Então, assim, isso depende de tudo dele. Realmente, a inteligência artificial veio para ficar. É uma coisa nova, todo mundo está descobrindo isso, todo mundo tá brincando com inteligência artificial, fazendo bonequinho, enfim, tá ótimo. Fazendo imagenzinha de anime. Uma vez fazendo imagenzinha dentro, tá ótimo. E é uma estratégia do próprio ChatGPT. Porque daqui a pouco ele vai bloquear isso daí para todo mundo comprar o seu serviço. Foi a maneira que ele encontrou de dizer, olha até onde... Olha que legal o doce que eu tenho. Toma um exatamente. pedacinho. Quer mais? Paga. Exatamente. Então ele também está agindo como encantador de serpentes, Sim. né? Ok, mas brincadeiras à parte, Kleber, as agências elas vão ter que se reinventar. Porque muita gente vai dar uma sacolejada, muita gente vai sair do mercado, muita gente ela não vai conseguir acompanhar esse movimento. Então, com o avanço, com a entrada da inteligência artificial no mercado, vai dar essa mudança. Eu vejo que vai dar essa enxugada de profissionais, a gente vai ter uma redução de profissionais no mercado, de agências, de colaboradores em agências, isso vai acontecer. Porém, quem ficar, mas assim, é como a curva do produto, né? Então ela veio, agora ela vai descer.
Só que a hora que ela for descer e fazer a subida novamente, só vai ficar, vejo eu, aquele que se comprometeu, aquele que estudou, aquele que se atualizou, aquele que é bom. Entendeu? Aí eu acho que vai ser a grande guinada do mercado. Eu acho que vai ser. Aquele que fez aquilo pra passar um tempo, pra hobby e tudo mais, infelizmente, eu não vejo um bom caminho pra ele senão esse. Onde que eu assino embaixo? Concordo 100%. A gente tá caminhando aqui já pros minutos finais, né? O pessoal deu mais 5 minutos só ali, a gente já estourou, falta só mais um. Eu vou te fazer mais uma pergunta, porque até agora a gente falou aí muito sobre o mercado, a gente falou sobre uma agência que já está acontecendo, que já roda, e a gente ainda não falou muito do profissional que está estudando agora, né? A gente tem que talvez falar um pouquinho sobre isso. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Sobre isso. Se esse episódio ele fosse uma aula, esse episódio nosso hoje ele fosse uma aula, que eu até considero como uma aula, tá? Eu até considero como uma aula. Qual seria a lição central que você gostaria que os profissionais de marketing, principalmente os que estão começando, levasse adiante com base no que a gente falou aqui? Kleber, eu vou falar uma coisa para você completar a sua pergunta. Eu nunca foi o meu objetivo primário ser dono de agência. Eu não nasci dono de agência. Eu não herdei uma agência. Eu me tornei dono de uma agência por vaidade do mercado. Por muitos nãos que eu recebi. Um dos nãos que eu recebi foi hoje um cliente meu. Então, eu não nasci dono de agência. Eu me tornei dono de agência por muitos nãos que eu recebi, por muitas portas fechadas. E hoje, se isso aqui é uma aula que eu deixaria pro pessoal, pra galera que tá começando, tem uma coisa que eu falo pra eles e posso dizer pra você, com experiência nesses 25 anos que eu trago. Por onde eu começo? Pela menor porta. Comece pela menor porta. Não queira você ser um profissional, se formar e achar que você vai para São Paulo e você vai atender a Natura, você vai atender o Itaú e que... Não. Não vislumbre ela. Comece pela menor porta. Comece pelo pequeno, mas o pequeno bem feitinho. Vá comendo pelas beiradas. E o mercado vai te absorver. Aqui, principalmente, no nosso interior, tá? Nós estamos aqui nós estamos aqui no nosso interior. Tem muita gente boa, tem muita gente bacana. Grandes marcas, grandes empresas, eles estão olhando para o interior. Sem sombra de dúvida, mão de obra barata. Aqui a gente, às 7h30 da manhã, se tocar o telefone, eu vou atender. Se ele mandar um WhatsApp, eu respondo agora. Em São Paulo não tem essas coisas. Campinas para frente é mais difícil. Tem gente que vai na madrugada trabalhando, mas você não atende o telefone, dorme até as 10. Tudo bem, tá dando certo. Então, se isso é uma aula, cara, se fosse uma aula, essa é a lição que eu deixo para eles. Comece pela menor porta. Excelente, excelente sacada. Tá, e uma coisa que eu queria ter escutado há 25 anos atrás. 25 não, 21 anos atrás. Realmente, faz uma diferença grande. A gente, quando tá começando, a gente vislumbra, assim, um nível completamente diferente do que a gente deveria, né? E aí você já quer ir pro grande. Pelo contrário, você tem que realmente ir pelo pequeno, aprender pelo pequeno, ir crescendo, aprendendo a fazer, até que você tenha capacidade de cair no meio de um local onde é muito maior a execução. Isso, até como considerações finais, pelo nosso tempo, eu exemplifico de uma forma muito objetiva. Dê o seu melhor. É igual um jogador de futebol, um moleque que quer ser jogador de futebol. Ele dá o melhor dele. Ele joga em time de várzea. Ele joga no campinho do bairro, mas ele é um... Cara, ele quer ser o melhor. Por quê? É nessa pequena porta, nessa pequena oportunidade, que ele vai encontrar um olheiro que vai levar ele pro estrelato. É isso. Excelente. Excelente. Que reflexão, hein? Olha, quem tá assistindo esse programa, eu vou dizer que não é só para marketing, não, tá? Essa dica
é para vida, para todo profissional, para vida, inclusive para profissional que já está atuando. Minha mãe acabou de mandar um abraço aqui para você. Muito então, obrigado. Beatriz Vila, um beijo, um abraço, obrigado por estar assistindo. Os cumprimentos a ela. Um abraço para tua mãe também. Sim, a minha mãe deve estar incrível, lá. A Marcinha também, sua irmã, que eu adoro. A minha família é a base, é o alicerce da onde eu construí tudo isso daqui. É por eles, mãe. Que maravilha ouvir isso. Um beijo para a senhora, viu? Márcio, como que eu faço para entrar em contato com a Delphos? Eu quero montar um negócio, eu quero montar uma identidade, como que eu faço? Você pode me acessar, você pode me achar pelo meu site, www.agenciadelphos.com. Você pode me visitar na minha agência. Tem café lá? Café top. Eu tô aqui na Padre Julião, número 1600, lembra o número 7? Que dá 7 ali. Que dá 7, na Padre Julião 1600, em frente ao Estúdio Mondrian. Eu tô ali, ou se as pessoas assim preferirem, podem ligar no meu celular. Posso baixar o número? Pode. O número eu vou deixar aqui. Cuidado, hein? Vai bombar esse telefone, hein, cara? Vai tocar de madrugada. 99698-5587. Pode me ligar, pode falar comigo. E mais, cara, isso eu faço com todos os meus clientes. O Fernando também tá aí, ele pode testemunhar isso. Toda vez que um cliente chega comigo, cara, a minha primeira reunião com o cliente, ela não leva menos que 2 horas. Legal. Porque ali a gente fala de tudo, cara. Entre tudo que o cliente... Então, assim, ali ele já leva uma consultoria com ele. Cara. Ótimo. Diferencial. Diferencial. Márcio. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço você ter aceito esse convite. Eu já deixo aqui para uma próxima a gente vir falar mais, que sobrou. Eu tinha 2 blocos de perguntas, eu fiz 1/3 desses 2 blocos. Né? Então, obrigado. Muito obrigado. O que você precisar, o teu público precisar, enfim, nós estamos à disposição. Obrigado. Eu acho que o momento é esse, é educar. Eu até uso a dizer o verbo evangelizar o mercado. Perfeito. Porque o único que fez isso de maneira correta e evangelizou deu certo até hoje. Então eu acho que o verbo melhor que se cabe a isso, vamos evangelizar o mercado para esse novo tempo que vai chegar. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Obrigado, pessoal. Kleber. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Hoje foi um papo um pouquinho mais extenso e se bobear, se a gente tivesse um pouquinho mais aqui, durava mais umas 2 horas de novo, tem assunto. Tem assunto, não acaba. Então, muito obrigado, pessoal. Peço que vocês se inscrevam no canal da TV Leme. Quem ainda não me segue, @Kleber Vila, Kleber com C, Vila com 2 L's. Pessoal, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Além do briefing, o pensamento por trás da execução. Apresentação: Kleber Vila.